Olá, eu sou Lisiane Holdefer e eu sou fonoaudióloga e psicóloga. E nessa live a gente vai ter o privilégio de conversar um pouquinho com uma pessoa que conseguiu a remissão da hiperacusia. Então hoje a gente vai conversar com uma ex-paciente minha, que é a Ira Ilma. Ela passou por um processo, ela chegou lá no consultório em 2023 com queixas bem características. Ela vai contar um pouquinho pra gente aí do que ela sentia, né, em relação à hiperacusia. A gente fez esse diagnóstico e aí, com base nesse diagnóstico, a gente iniciou um tratamento e a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que foi e como ela está hoje, tá? Depois de ela terminou o tratamento, acho que em janeiro ou fevereiro, foi onde eu dei alta definitiva para ela, e agora ela está ainda em remissão, ou seja, sem nenhum sintoma, até onde a gente sabe, vamos confirmar hoje, da hiperacusia, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se eu encontrei a Iraíma aqui com a gente. Deixa eu ver se ela já entrou. Ainda não. Então vamos aguardar ela entrar. Então, para quem não sabe, a hiperacusia... Ah, entrou. Pronto. Então, a hiperacusia, ela é um sintoma, ela é uma hipersensibilidade da via auditiva. E ela é diferente da misofonia, porque a misofonia é uma sensibilidade específica para alguns sons. Então, tá entrando. Aí, oi, Oi, tudo tudo bom? bem? Estou explicando um Tudo, pouquinho tranquila. o que que é hiperacusia, o que que é misofonia, para daí a gente chegar no ponto, antes de tudo, né, e começar a nossa conversa. Pronto, Então, combinado. a hiperacusia é diferente da misofonia, ela é um desconforto para sons específicos, tá? E o que a Iraíma tinha não era isso, né? Ela vai contar um pouquinho para vocês como é que se caracterizava aí a hiperacusia. Antes de mais nada, essa é a Iraíma que aceitou aqui contar pra gente o processo que ela viveu. Gostaria de saber, o Palmeiras ganhou, a gente está num momento feliz? Estamos num momento feliz. Gente, eu sou gremista, gente, mas eu torço pro Palmeiras quando ele joga por causa dela. Tem cabimento um negócio desse, gente? É assim que a gente funciona. Mas foi sofrido. Foi. Foi. Tudo bem, ganhou O jogo também. acabou agora. Tem 2 minutos que o jogo acabou, a gente fez um gol nos acréscimos aqui pra Óbvio, ganhar. só Mas o pra que entrar na importa é live. ganhar, né? Exatamente, entrar na live feliz, lépido e faceira, ó, viu? Nada por acaso. Olha só, vamos começar então a nossa conversa direcionada aí para a hiperacusia. E eu quero que você primeiro se apresente, conte quem você é, o que que você faz, enfim, contar um pouquinho de quem é você. Então, eu sou a Iraílma, sou servidora pública, tenho 35 anos, sou da Bahia, mas moro já há algum tempo aqui em Brasília, um pouco mais de 9 anos. E, como a Lisiane bem destacou, sou palmeirense, né? Importante essa parte. A parte é essencial para ela, gente, assim como eu sou gremista, mas eu sou fajuta, ela não é, ela veste a camiseta, tá? Eu sou totalmente. Muito bem. Então, nesse caso, é uma pessoa feliz. Então, tá tudo certo. Eu, no meu caso, melhor não, né? Vamos entrar nesses detalhes. Melhor não. Pra quê? Me conta um pouquinho para o pessoal, quando que você começou a sentir e o que que você sentia quando você começou a ter problemas com sensibilidade auditiva? O que você lembra? Então, vamos lá. Eu lembro de algumas coisas, tá? Mas antes de te responder, né? Eu queria destacar que é muito importante esse nosso bate-papo aqui hoje, que a gente sabe que essas hipersensibilidades auditivas, elas não são tão conhecidas. No meu círculo de convivência, por exemplo, todas as pessoas para quem eu falei que tinha hiperacusia, ninguém sabia o que era. Olha que Eu, importante. eu também não sabia. Uhum. Não era só É. eles. Eu também não sabia. Tem um tempinho, inclusive, que eu andei acompanhando. Eu sempre acompanho suas lives aqui, né? E um dia alguém comentou, faz um tempinho já isso, tá? Que geralmente nunca via ninguém aqui para dizer, olha, eu me recuperei. Então, acho que chegou o momento, né?
Eu fico tão Também. feliz que o pessoal fica intimidado, gente. A gente não traz as pessoas porque elas ficam intimidadas. A uma pode contar que não é tão fácil assim vir numa live, né? Não é fácil, não é fácil. Eu fiz um esforço tremendo, assim, Eu para sei. conseguir estar aqui. A Lisiane me ajudou muito nesse processo também. Não, Mas eu só tenho que te agradecer, porque eu tenho certeza, já sei que você vai ajudar muitas pessoas. A gente conversou hoje, eu contei para ela que eu recebi algumas mensagens de vocês dizendo que estavam esperando por essa live, que estavam ansiosos para entender o que que aconteceu e saber como foi, porque isso traz esperança. Então, eu acho isso muito bacana. Assim, eu te agradeço, nossa, aham, de todo o meu coração. ah, Obrigada. eu que tenho motivo de sobra para agradecer, Luiz. Então, para mim, assim, apesar de toda essa dificuldade de vir aqui, é muito significativo estar aqui, porque lá no início de setembro de 2023, eu não tinha começado o tratamento ainda, eu não te conhecia, eu não tinha nem a confirmação ainda do diagnóstico de hiperacusia. Tinha ali uma suspeita, mas nada confirmado ainda. E fazendo algumas pesquisas por aí, quem nunca, né? Google da vida. Sim. Eu encontrei um vídeo de 30 minutos lá no canal do Instituto Rodefer, lá no YouTube. E o máximo que eu consegui ouvir desse vídeo, assistir, foram 5 minutos. Eu tive que parar. E hoje eu acho que eu vou conseguir te ouvir até o final da live, sem nenhuma limitação, tudo tranquilo. O que que você sentia nessa época? Quando é que começou? Porque não começou no início de setembro, começou antes. Não, começou muito antes. Os meus primeiros sintomas eles foram lá em 2022 ainda. Agora eu não lembro exatamente qual mês ali. É segundo semestre. Eu não lembro se setembro ou outubro, por aí, mais ou menos. Mas naquele momento eu não sentia dor. Era um mal-estar. Eu não sei explicar como que é esse mal-estar até hoje, mas era um negócio muito forte. Muito forte, que vinha assim, durava 30 minutos, 40 minutos, uma hora às vezes, e passava, eu ficava o resto do dia assim, como se não tivesse acontecido nada. Não tinha ressaca nenhuma assim desse mal-estar. Isso acontecia uma vez por mês, às vezes duas, E quando, o e que foi. desencadeava o mal-estar nessa época? Você já tinha uma Não, noção do que desencadeava? não, Só sentia e não sabia de onde? não, eu só sentia. Eu não fazia ideia do que era. Mas depois, né? Depois que eu descobri e tal, aí eu lembrando um pouco, aí eu lembrava de alguns episódios específicos, assim, que era quando eu estava próximo de uma fonte de som. Uhum. Mas nessa época, não, eu não fazia ideia do que era. E levei muito tempo para descobrir, tá? Você vê, às vezes começa de uma maneira muito sutil aquilo que a gente acha que nasceu de uma hora para Uhum. outra. Alguns pacientes realmente percebem de uma hora para outra, ou surge de uma hora para outra, porque tem um evento que dá o start, que dá o início. Mas às vezes ele pode surgir dessa forma, muito sutil. Sim, sim, exatamente. Você tinha feito uma pergunta antes? Eu acho que era o que é que eu Isso. sentia, né? O que, Ah, que você sentia? Começou dessa forma sutil? Quando que você isso. descobriu que era som? Ou quando que a coisa começou a ganhar um outro corpo? Porque isso durava uns 30 minutos, uma vez que outra, uma vez por mês. Quando que a Uhum. coisa começou a ficar um pouco mais intensa? Ali meados de junho de 2023. Começou a ficar esquisito mesmo, assim, sabe? Começou a frequência do mal-estar, ela aumentou muito. Muito, 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 muito. Tipo, passou a ser ali semanal, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. E durar mais tempo do que 30 minutos? Se prolongava? Não, Era não, era o mesmo tempo. Era o mesmo tempo. 30 minutos, 40, às vezes uma hora ali e tal. É, até que no dia, eu acho que aí eu tenho datas agora, começou a ficar estranho isso. coisa Dia pegou. 20 de julho de 2023, eu estava na rua, e meus ouvidos tamparam, assim, subitamente, assim, do nada. Primeiro o esquerdo, depois o direito, no intervalo de segundos, assim, de um para o outro, né? E minha visão escureceu, eu estava na rua, tá no meio da rua, acho que estava até atravessando, se não me engano. A cabeça começou a doer, e pesou o lado esquerdo do meu rosto inteiro aqui. Dividiu aqui, ficou parecendo que tinha uns 2 quilos a mais aqui desse lado, né? E aí eu acho que entra um pouco de medo e de ansiedade na história, que eu sou medrosa, Todos um pouquinho. somos sobrevivência.
começou a doer o meu braço esquerdo e a minha perna esquerda. E isso tudo eu lembro que aconteceu, claro, depois, né, que eu fui perceber essa conexão, quando os carros aceleraram no semáforo. Abriu o semáforo, os carros aceleraram. Também teve um dia, um pouco antes disso até, que eu estava em casa com a TV ligada e o mal-estar veio, né? E era muito forte. Muito, eu não queria ouvir nada, eu não queria ver nada. Né? Aí, no impulso, eu fui pegar o controle e desliguei a TV. E 5 minutos depois, aquilo passou. Aliviou, passou. E aquela mesma coisa. E depois disso, não sentia nada mais. Nada, como se não tivesse acontecido nada, sabe? Assim. Então, era um negócio bem estranho. E eu só fui conseguir fazer essa conexão com os sons quando as dores começaram. Aí sim que eu fui fazer a conexão, foi pouca coisa depois desse dia 20 de julho. Acho que uns 3 ou 4 dias depois, por aí. Não foi muito depois disso, não, também. E aí você começou a ter dor, porque nesse episódio que você estava atravessando a rua, você chegou a ter dor de cabeça. Sim, sim. Cheguei a ter dor de cabeça E nesse dia. depois as dores começaram aonde? Porque as dores alastraram um pouquinho, que eu lembro. Eu tava na rua de novo, sempre na rua que as coisas aconteciam. Pequeno barulho da rua. Fica no barulho da rua. Eu tava na rua, eu tava fazendo uma caminhada de manhãzinha cedo, e era bem próximo aqui dos trilhos do metrô. E aí, quando o primeiro trem do metrô passou, assim, cara, você tinha uma dor insuportável nos ouvidos. Mas insuportável, assim. A minha sorte é que durou só alguns segundos. Foi só o tempo do metrô passar e se distanciar. E a dor foi diminuindo, ficou quase zerada ali. E aí eu digo, não tenho condição de continuar não, vou ter que voltar para casa. E aí quando passou outro trem do metrô, a dor voltou na mesma intensidade. E diminuiu também na mesma intensidade à medida que o metrô se afastava. Aí sim, nesse dia, eu entendi, enfim, que eram os sons que estavam causando aquilo tudo. E como a coisa foi progredindo a partir daí? Porque você chegou para mim em setembro. Nesse período, a coisa foi se intensivando, foi ficando mais intensa, mais frequente, acabou te impedindo de fazer alguma coisa? Então, a partir desse dia, eu passei a sentir as dores todos os dias, sem exceção, todos os dias. Eu sentia. Era sempre, nunca era um sintoma isolado, né? Tem essa questão também. Tinha dor de cabeça, tinha o rosto pesado, os dois lados, tá? Tinha dor de ouvido, tinha episódios de tontura e tinha o mal-estar. Os mais frequentes eram o peso no rosto e a dor de cabeça, isso todo dia. Todo dia eu começava às 6h30 da manhã, minha cabeça estava estourando de dor já. Todos os dias durante praticamente 2 meses. Isso aconteceu. E isso começou a ficar independente da presença do som. Isso começou a acontecer independente da presença de som. Acordava e já tinha a sensação, a sensibilidade, e aí os sons intensificavam. Não exatamente, porque assim, eu sempre acordava bem. Não sentia nada quando eu acordava. Só que eu sempre saía cedo para caminhar ou para ir para academia, aí começava. E aí o dia inteiro. Chegou um ponto em que você parou de caminhar? Não. Você insistiu na caminhada, mesmo com a dor. Insistiu na caminhada. Mesmo com a dor. E ali você já tinha entendido que a caminhada podia ser os sons, que era que quando você se expunha quando caminhava, poderiam ser os gatilhos. Ali você já tinha uma ideia. Não, ali eu já tinha certeza. Eu já tinha convicção, faltava um diagnóstico médico, mas eu tinha a convicção que era isso, porque nesse episódio lá do dia da dor forte no ouvido, quando eu voltei para casa eu comecei a fazer testes. E tudo me incomodava. TV, tudo, absolutamente tudo assim me incomodava. TV, ventilador, às vezes, dependendo do barulho que tivesse na rua, se eu tivesse com a janela aberta, tudo incomodava. Tudo que produzisse barulho incomodava. Coisas de cozinha? Batida de panela, talher, liquidificador. Água fervendo. Água fervendo. Gente, assim, a sensibilidade dela foi violenta, sério mesmo. Não foi no bolinho, não. Tá.
Nesse episódio, durante esse processo, você chegou a procurar um médico e quando você estava atravessando a rua, aquela vez que deu aquele episódio de uma sensação do lado esquerdo e tal, você chegou a pensar num infarto? Num problema cardíaco? Pensei, era o meu maior medo, assim, que eu tinha, era de ser um problema cardíaco. Eu não tinha nem tanto medo de ser um tumor. Eu tinha um medo do problema cardíaco porque as características do mal-estar, Fazer um pin... eu Tá. achava que tinha certa relação, sabe? Uhum. Fazia pensar, sim, eu procurei o pronto-socorro, eu já tinha procurado o pronto-socorro aqui umas 2 vezes por conta desse mal-estar, e nesse dia específico, lá do dia que eu estava atravessando a rua, sim, eu procurei, eu fiz, não precisei fazer tomografia para o caso do AVC, porque meus sinais neurológicos estavam todos normais, mas eu precisei fazer o eletrocardiograma, precisei fazer aquele exame de sangue para testar o infarto, sim. Estão perguntando aqui se você tem ou tinha alguma comorbidade, se tinha mais alguma questão acontecendo junto, alguma questão de saúde. Então, assim, ansiedade, depressão, algum outro episódio, algum outro transtorno, problemas com glicose, colesterol, alguma coisa do gênero, que você souber. Não, nada, Não, nada, tá. nenhum. Nada acontecendo. Foi só esse mal-estar. Aham. Depois você foi associando ao som ou que passou por esses médicos. Alguém chegou a te encaminhar para um otorrino ou você acabou indo para o otorrino espontaneamente porque você veio do Dr. Matheus Fará, né? Isso, exatamente. Eu fui para um Otorrino. otorrino espontaneamente. Porque, como teve a questão dos meus ouvidos tamparem, né? E já que não tinha dado nada lá nos exames, não, eu digo, "Ó, eu vou ter que tentar uma outra linha, né?" Aí eu fui lá para ver essa questão do ouvido que tinha tampado, tal, como que estava. Não tinha, aparentemente, nada de anormal também nisso daí. Isso Você teve- foi antes do episódio do metrô, tá? Da dor do ouvido. Isso foi Uhum. antes. Aí, quando teve o episódio da dor no ouvido, eu voltei no otorrino, aí já com essa questão, já consegui explicar para o que estava acontecendo. Eu estava com esse problema com SUS. Ainda assim, fiz outros exames, fiz ressonância magnética, morro de medo do contraste, mas fiz. Ah, Ah, fez que audiometria, mais? Fiz a geometria, fiz aquele outro, que eu não lembro o nome, acho que é Bera, né? Bera, ou emissões autoacústicas. Fiz também. Fez algum exame para tontura? Porque você tinha uma queixa de tontura associada. Chegou a chegar a Tinha, desconfiar não, não, eu não lembro se eu contei essa parte da na tontura, época? tá? Eu acho que eu contei o que estava mais me incomodando. Uhum, uhum. E não era a tontura que estava mais me incomodando, porque ela acontecia, vez ou outra acontecia, mas não era muito frequente, não era tão frequente. Era uma questão assim mais espaçada. A dor de cabeça e o peso no rosto que era todo dia. A tontura acontecia ali, às vezes, uma vez a cada 2 semanas, por aí. E aí esses exames todos eram normais, Todos deram dentro dos normais. parâmetros de normalidade, vamos Aham, colocar assim, que é como a gente, né, exatamente. uma fala. Tá, esses exames então não tem perda de audição. Uma pergunta, porque vou te perguntar Uhum. porque é muito comum. Zumbido, em algum momento você sentiu, percebeu? Zumbido, barulho no ouvido, na cabeça? Então, zumbido. Eu senti uma coisa muito leve, mas muito leve mesmo, ali já bem próximo da minha ida ao seu consultório. Mas era em momentos assim, já de noite, em momentos de absoluto silêncio, né? Era uma cigarrinha, assim. Aí até que quando eu cheguei lá, eu lembro que você me falou, seu corpo trabalhando, pode ficar tranquilo. Porque não era nada assim, e era uma coisa que não me incomodava. Aí algum otorrino me perguntou se eu sentia zumbido e tal, eu falei, olha, tem um pouquinho ali, mas não me incomoda em nada. O que está me incomodando são as dores, são os desconfortos, essas coisas. É porque para você, na verdade, é muito comum acontecer hiperacusia com zumbido, tá? A maioria dos casos, em torno de 40, 50% dos casos, tem essa associação zumbido e hiperacusia, por isso que a gente sempre pergunta. Aham, O que acontece no caso da Irailma é que ela tinha ali um componente muscular extremamente forte, assim, extremamente pesado. É provável que se nesse momento a gente não tivesse iniciado um tratamento direcionado, é bem possível que ela pudesse ter o zumbido pudesse ter ganhado um espaço, ter ganhado corpo, né? Então, quando a gente faz a pergunta se tem zumbido e tal, explica, olha, o barulho do corpo, tá tudo ok, a gente nem valoriza muito para justamente aquilo não crescer em significado. Lembra das lives anteriores que a gente uhum, falou de significado justamente por isso, porque senão a gente começa a olhar, ter pavor daquilo, e aí vira um bololô.
Então, para você não tinha, não aconteceu, não teve essa associação, então a gente consegue mexer mais direcionado aí para a questão da hiperacusia, que no teu caso tinha um componente muscular extremamente significativo, né? Uhum. Feito todos esses exames, aí você acabou me descobrindo na internet, foi assim? Você repete novamente, Lisa, Ah, por favor? travou, foi por isso. Feito todos esses exames, você acabou me descobrindo pela internet ou foi o Dr. Matheus que encaminhou? Não, foi o doutor Matheus O que me Dr. encaminhou. Matheus te mandou. Aham. Beleza. E me encaminhou com uma recomendação muito importante. Por favor, não procure outro profissional. Bonitinho. Dr. Matheus, a figurinha. Ótimo. E aí chegou para mim e a gente começou um trabalho. Eu tenho aqui a data do dia 14 de setembro de 2023, o início do nosso Aham, trabalho. Então, assim, você já exatamente. tinha um ano do início, É, daquele do início início. sutil dos sintomas, aquela coisa um pouco mais. Tá. Nesse período, ele já tinha te atrapalhado, de maneira significativa nas tuas atividades diárias? Por exemplo, eu tinha já deixado de fazer algumas coisas, eu estava com muita dificuldade de fazer determinadas coisas, por exemplo, as caminhadas, era uma coisa que já acontecia com mais dificuldade. Assim, eu não deixei de trabalhar, tá? E eu não deixei de me exercitar. Eu fiz questão disso, de, cara, eu tenho que manter alguma coisa, porque senão a cabeça vai embora também. Mas era muito difícil conciliar isso, porque eu passava o dia inteiro com dor. Com algum tipo geralmente com a dor de cabeça e com o peso no rosto. Isso era o dia inteiro. O dia inteiro. Da hora que eu pisava na rua até a hora que eu ia dormir. Eu sentia muita dor. Isso aí eu mantive. Mesmo com tanto desconforto, eu mantive tanto o trabalho quanto os exercícios. Agora, todo o resto, assim, foi ficando de lado. Todo o resto. Tá? É, eu perdi totalmente, assim, a minha qualidade de vida e de uma forma que eu nem percebi. Quando eu vi, simplesmente não tinha mais. A Eu, gente acaba se tocando. sim, uhum, totalmente. É um método de defesa, né? Uhum. Mais ou menos isso. Sobrevivência. Uhum. A gente acaba se isolando ali, uhum. Se isolando, evitando algumas coisas e tal, porque era muito difícil. Tinha algumas coisas assim absurdas. Eu ia na academia aqui, por exemplo, eu malho aqui na academia do prédio aqui mesmo, é uma academia menor e tal, e quando alguém chegava, que ligava a esteira, 5 minutos eu tinha que sair. Aquele barulhinho da esteira rolando. Ele te provocava dor. Dor. Tá. Dor e uma leve tontura. Uhum. Porque aí ele começava a contração muscular, que no teu caso a hiperacusia teve como base Aham. essa origem muscular. Tá? Pessoal, que fique claro, a hiperacusia pode ter diversas causas, tá? No caso da Iraíma, por isso que a avaliação é tão importante, porque isso direciona a maneira como a gente vai tratar, e por isso que a gente não tem um tratamento único para todo mundo. Então, essa história da, o que que faz, diz o que que faz. Gente, eu não sei, vai depender do que está acontecendo com você, e também depende da musculatura que está envolvida, porque a gente também teve que avaliar ali, coitada, a Iraíma sofreu na minha mão, literalmente. A gente vai contar essa parte. Porque a gente vai ter que mexer nessa musculatura e a gente precisa saber quais os músculos que estão envolvidos neste caso, um caso que é um componente aí muscular associado. Então, também tem isso. Quando não é um componente muscular, o que, que a gente pode tratar? E aí tem diversas associações ou diversos tipos de possibilidade, dependendo do que está envolvido, do que está causando. A gente entrou com uma terapia sonora para você, junto com uma terapia manual. Né? Então, quando a gente começou o trabalho, eu te recomendei uma terapia sonora. Você Uhum. usava um somzinho em casa? Sim, sim. Uhum. E isso deu uma aliviada? Você conseguiu usar o som em casa de cara? Porque tem alguns pacientes com hiperacusia que o som não rola. Eu tive que testar vários. Vários não funcionavam. Vários. Eu colocava, o desconforto começava. Colocava, aí trocava o som, o desconforto começava. E um dos que causava desconforto era o som de chuva. Olha só. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu tive que deixar um bem mais suave e já um pouquinho bem mais baixo para eu conseguir fazer essa adaptação nos primeiros dias. Até o som mais baixo, dependendo do tipo de som, não encaixava. Sim, sim. O de chuva mesmo, não encaixava.
Porque a hiperacusia, na verdade, é uma sensibilidade para sons de média ou fraca intensidade. Então, assim, sons de forte intensidade, todo mundo se incomoda, a gente tem que se incomodar, tá? É um sistema de proteção. E na hiperacusia, essa sensação que a gente tem, nossa, o som tá alto, ou nossa, ai, tá doendo o ouvido tão alto, ou tá incomodando. A gente tem isso com som forte. Na hiperacusia, isso acontece com sons fracos. Então, chegou um ponto em que o som, mesmo muito baixinho, dependendo do tipo de som, ele acabava provocando uma alteração aí hiperacúsica em você que acabava te gerando o gatilho da hiperacusia. Então, até nisso a gente também tem que acompanhar, porque vocês vejam que na terapia sonora a gente vai ter que ver exatamente o que a gente vai usar e orientar em relação ao volume, ao método de utilização que a gente escolhe para cada um, porque tem diversos também tipos de terapia sonora, né? Então, também teve isso. E depois de ajustado foi. Som funcionou. Você repete novamente, Lisa, por favor? Não sem problema nenhum. E depois de ajustado o som, foi, aí você conseguiu utilizar, foi tranquilo. Foi tranquilo. Depois que ajustou ali o ponto, eu fiquei um bom tempo usando ele, assim, que de vez em quando eu trocava, eu digo, vou testar o de chuva, ver como tá. Ainda não dava. De vez em quando eu trocava, ainda não dava. Demorou um bom tempo com o outro, né, até as coisas se equilibrarem ali. Hoje eu uso som de chuva, normalzinho. E tá ótimo. Qualquer chuva. Qualquer chuva. Tá ótimo. Eu não te perguntei, você chegou a receber algum outro diagnóstico antes de a gente chegar no diagnóstico de hiperacusia? Algum outro desses profissionais chegou a te dar algum nome para alguma direção? Não. Não. Não me deu diagnóstico. Agora sim, eu tive uns 3 encaminhamentos assim para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu não fui nenhum porque eu tinha a convicção que era um negócio físico. Isso é um outro cuidado. Eu, como psicóloga, eu sempre falo isso, é um pouco desgastante, assim, às vezes, quando a gente não sabe o que é dizer que é psicológico. Eu acho bastante perigoso, assim, porque boa parte das coisas, quando chegam pra gente, acaba tendo um olhar um pouco diferente, a gente já sabe que tem coisas físicas envolvidas. Inclusive porque muitas questões emocionais nossas têm um componente físico. Né? Então, se a gente for pensar assim, paciente que chega com características de uma depressão para a gente tem que avaliar a tireoide, porque muitas vezes não é uma depressão puramente, né, emocional, tem um componente, por exemplo, hormonal da tireoide envolvido. Então, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais precisa, isso é um pouco perigoso, porque o paciente fica bastante solto e sem uma alternativa. Né? Então, sem diagnóstico, era psicológico até. Beleza. Muito bem. Iniciados os tratamentos, o que você lembra do tratamento? Além do som? Além do som? Eu acho que eu lembro de tudo, cara. Gente, não é por um bom motivo. Eu tô morrendo por isso. Você lembra dessas mãos delicadas? Exatamente. Muito delicado. Ninguém precisa saber disso, sabe? Que você tem a mão pesada assim. Ninguém precisa saber. Eu brinco que nesses casos, quando a gente vai trabalhar a musculatura, a gente não pode alisar. Alisar não resolve. A gente tem que ter uma pressãozinha. O problema é que quando a musculatura tá assim no estado que tá, dói. Porque tá muito tenso. Né? Então, cara, ela... Dói um pouquinho. Mas eu não reclamo, não. Eu nem reclamei, né? Judiação, ela não. Pense em uma paciente disciplinada, e talvez isso é uma das coisas que eu acho que vale muito a pena reforçar. Assim, a Iraíma, ela é disciplinada, ela é na vida. Vocês terem ideia, ela caminha todos os dias de manhã, que nem ela caminhou, apesar da dor, apesar de tudo, todos os dias, e ela faz isso até hoje. Ela faz dieta caprichadinho, ela seguiu cada orientação que eu dei, todas as coisas que eu pedi para ela fazer, que eu dei coisas, a gente vai falar de tarefa de casa, tudo à risca, assim, eu não tive um problema de ela não seguir, não aparecer em consulta ou nada. Não, ela veio a absolutamente tudo. E aguentou o tranco, né, dessa parte mais sofrida, e no final foi por um bom motivo. Chegamos onde chegamos. Valeu a pena. Só para não viver mais aquilo, né? Nunca mais, se Deus quiser. A ideia é essa, pelo amor de Deus. Então, a gente entrou para ela que tinha um componente muscular com uma terapia sonora. Eu usava também... Você lembra que eu usava um pluguezinho na orelha? Lembro. Neuromodulação. Um dia
esse plug apertou tanto que ela achou que tinha cortado minha orelha, cara. Judiação, gente, não foi assim tão terrível, tá, gente? Ele só fica assim, e aí dependendo da posição, talvez tenha mais sensibilidade, tá? Mas não corta, é É, muito tranquilo. eu acho que tem um nervozinho assim que aperta, né? Ele, na verdade, é um plugzinho, a neuromodulação que a gente faz, que eu fiz nela, chama neuromodulação auricular vagal. Então, a gente utiliza uns plugzinhos e eles são plugados na orelha, neste caso, tá? Uhum. E é como se fosse um clips. E aí, como a gente às vezes utiliza o tragus, que é essa altinho aqui da orelha, ele é muito pequenininho, né, gente? Então, às vezes, quando ele fica muito na bordinha, ele dá como se fosse assim, uma pinçadinha, um apertãozinho, um beliscãozinho. Aí às vezes a gente tem que ficar ajeitando ele, que ele escorrega, né? Principalmente se a gente tiver ele pequenininho. Então ele acaba escorregando, e eu acho que foi isso que aconteceu nesse dia. Ele acabou escorregando, e aí dá essa sensação como se estivesse beliscando. Então, é um plug que a gente coloca na orelha, dependendo do que a gente quer trabalhar, ou de como que a gente vai trabalhar, a gente utiliza ele em locais diferentes, em uma estimulação diferente. A gente associou essa estimulação para ela. Então, isso foi uma das coisas que a gente utilizou também, além Aham, das mãos. teve as agulhinhas também, né? De vez em quando. Então, acabo usando um pouquinho das agulhas para trabalhar a musculatura, acabo usando alguns pontos de acupuntura, com boa acupunturista não dá para deixar as agulhas de fora. Dói? É muito ruim? Não, não, Ih, não. nem Nada assim. Eu só não quis ver a agulha, né? Mas em questão de dor, não senti nada, assim. Até gostava. óbvio, gente, nem é tão ruim. E a gente É, usou muita crioterapia também, né? Calor, a gente utilizou bastante. aham. Sim, sim, utilizamos bastante. Eu lembro que nas suas orientações, né, tinha assim, a usar no mínimo uma vez por dia. Eu digo, se é no mínimo uma vez por dia, pode duas. Olha o que é Se sobrar tempo, disciplina. pode três. Olha o que é disciplina. Porque essa é a outra parte que eu ia te perguntar. Tinha tarefa de casa? Tinha muita coisa. Fosse em casa, nossa, tinha muita coisa. Mas assim, não era nada assim, fora do normal, assim, que atrapalhasse minha rotina, tal, era super tranquilo de fazer. Mas tinha, acho que, tinha a terapia sonora e tinha mais uns 3 ou 4 exercícios para fazer em casa, todos os dias. E a parte do calor. Então, assim, é algo que a gente vai encaixando na rotina, a gente senta com o paciente, vê a rotina de cada um e vai vendo o que dá para encaixar em cada rotina, tá? Mas muitas vezes a gente tem que deixar uma parte que é feita em casa, tá, pessoal? E aí demanda, enfim, a disciplina de cada um. Isso vale tanto para hiperacusia quanto para zumbido, tá? Quanto, aliás, para tudo, né? Quando a gente vai fazer, inclusive, terapia, muitas vezes. A terapia cognitivo-comportamental gosta de deixar umas tarefinhas para os pacientes, então até isso a gente também coloca, tá? Então tem umas tarefinhas e essa parte de seguir elas em casa é uma mão na roda, acelera demais o tratamento, né? Você lembra quanto tempo você ficou em tratamento? Ah, eu acho que uns 5 meses, Liz. Uns 5 meses, Atual. agora nesses 5 meses eu tive um gapzinho que eu fiquei sem ir ao seu consultório quase uns 60 dias. Por um problema pessoal, eu acabei tendo que interromper essa parte, mas eu não interrompi a parte de casa. Essa se manteve. Exatamente. E ainda assim a gente conseguiu finalizar em 5 meses. Eu realmente Aham. foi um caso que eu fiquei realmente muito feliz, graças à disciplina, né? A parte de você fazer em casa, enfim. Nesse processo, você lembra de começar a sentir benefício com quanto tempo, Iraíma? Você lembra quando começou a sentir assim um pouquinho mais de conforto? Uma semana. Já começa a ter um pouco de vida de Uma volta. semana. Sim, sim. Ao final da primeira semana, acho que não tinha nenhuma semana completa assim de tratamento, eu já consegui sair na rua e voltar para casa sem dor de cabeça. A dor de cabeça ia chegar mais cedo ou mais tarde, mas ali já umas 10 horas da manhã, tá 11 horas, eu já tinha pelo menos uma parte do meu dia assim livre das dores, sabe? E foi só evoluindo, né, durante as semanas, tal. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei no consultório, acho que tinha umas 2 semanas de tratamento, e aí eu cheguei meio empolgada, né, porque eu estava sentindo uma melhora, tal. Aí você falou, olha, isso é excelente, mas você vai voltar a ter dias bem, bem ruins. E na semana seguinte esse dia ruim chegou. E foi muito ruim, muito ruim.
Mas eu acreditava muito no tratamento, eu confiava muito, assim, que ia dar certo. Eu digo, não, é só. Já já volta pro eixo novamente. E voltou. E eu acho que isso é uma. Tem duas coisas que eu chamo a atenção nisso que você falou. Primeiro é que eu acho que você comemorava cada pequena vitória. E eu acho que isso é Aham. um exercício que todos nós devemos fazer. E quando a gente está numa situação como essa, muitas vezes a gente quer o final a solução final. Ah, né, se eu não resolveu tudo, a cabeça ainda aqui está doendo às 10 horas, mas não está doendo às 6 da manhã, está doendo às 10. Não, 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 mas está doendo. E aí nisso eu já invalido todo o processo que eu estou fazendo. E nisso eu perco o ânimo, a disposição, e quando eu vejo, eu largo mão. Então, a mesma coisa quando a gente faz dieta. Eu acho que talvez seja para quem, né, vive essa realidade aí, né? Vou lá, faço dieta e tal, fiz uma semana, vou me pesar, não perdi nada. Ou eu perdi, sei lá, 100 gramas. Nossa, quase morri de fome. Ou sei lá, fiz, né, uma dieta super severa e não teve o resultado que eu esperava. Largo tudo. Ou fui malhar e tal, e meu corpo não tá mudando com 2, 3 semanas. Olha, não tá dando resultado e eu acabo largando tudo. Então, é saber comemorar as pequenas coisas, né? Então, assim, antes eu fazia, sei lá, X movimentos na academia, assim, repetições com X peso. Agora eu coloquei um pouquinho a mais, hoje eu já consigo chegar no final sem estar tão ruim. Comemore isso, né? Mesmo que seu corpo ainda não esteja no final. E para tratamentos de zumbido, misofonia, hiperacusia, fonofobia, não, a gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias, porque é elas que vão levar a gente para o ponto final, né? Seja ele uma remissão ou uma melhora significativa aí dos sintomas. Então, eu sugiro para vocês, olhem para tudo que vocês já conseguiram vencer e valorizem isso, ao invés de vocês olhar para o copo para metade vazia, olhem para metade cheia. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que são super importantes. Segunda coisa eu esqueci, lógico, porque essa sou eu foco em alguma coisa e fui embora. Mas enfim, eu acho que isso é uma das coisas bem importantes que a Irama colocou, assim, que eu acho que ela teve essa habilidade, assim, de comemorar. Lembrei. E a outra coisa que é uma coisa que eu costumo falar para todos os pacientes, e isso acontece não só no tratamento de hiperacusia, tá, pessoal? No tratamento de zumbido também. Então, o paciente vem com grandes melhoras e tal, eu mega comemoro, quem me conhece sabe, eu dou meus pulinhos, eu passo lá minhas firulas, porque eu fico muito feliz, de verdade. Ela ri porque ela já me viu pagar mico. E eu realmente fico muito feliz. Mas eu sempre dou o alerta. Olha, vai ter dia ruim. E esse dia ruim não significa que nós estamos dando ré. O que eu costumo dizer, isso vale para zumbido, vale para hiperacusia, vale para todas as situações. Normalmente, pela minha experiência, quando a gente está num tratamento, ele está funcionando, eu estou seguindo ele adequadamente, esses dias ruins sim vão acontecer. Eles tendem a ser mais curtos, menos intensos, tá? Do que eram antigamente. Então, o ruim nunca fica tão ruim quanto era antes. Você lembra de eu dizer isso para você? Eu acho que eu me lembro de eu te dizendo Lembro. isso. Né? Lembro. Vai ter dia ruim, mas nunca vai ser tão ruim quanto era antes. Você vai vendo que o ruim já nem é tão, tão, tão Aham. terrível quanto era antes. Não. O ruim passou a ser bom com o passar do tempo. O passar do tempo já era mais para bom do que É, para ruim. sim, A sim, gente já sim. via que já não era tão intenso, tão Aham. limitante, tão terrível. E quando que você lembra de ter cessado assim seus sintomas? Ah, março. Março agora de 2024, eu parei. Eu acho que mais pro finalzinho de março já. Eu parei de sentir completamente os sintomas, assim. Totalmente. Inclusive, em janeiro, eu fiquei um bom período também sem sentir nada. Mas o que que acontece? Tem uma construção aqui na frente de casa e tinha uma máquina trabalhando, é, assim, de 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias de segunda a sexta, né? E isso me Você está em home incomodava office. muito lá no início. Isso, estou em home office. Isso me incomodava muito no início, muito. Eu fechava às vezes a janela por conta dessa máquina trabalhando. Aí, o tempo passou, eu acostumei totalmente com isso. Parou às vezes eu nem lembrava que ela estava lá. Aí eu fiquei um tempo em janeiro sem sentir os sintomas, né? Janeiro, fevereiro ali. Aí quando foi um dia, eu acordei e tinha 3 máquinas trabalhando. Não era uma mais. Aí voltou um pouco os sintomas, sabe? Mas aí depois acostumei com as 3 máquinas também. De vez em quando tem 5 aqui. E tá tranquilo. Você está conseguindo lidar bem o Ah, suficiente. tranquilo, Alguma vez você tranquilo. teve algum outro episódio, algum dia ruim, nesses de março para agora? Nenhum. Nenhum.
Zerada. É, zerada, e olha que eu acho que tudo que me causava desconforto, assim, as coisas mais fortes, que pode me causar desconforto, eu acho que eu já fui, já testei, tá tudo certo. Cinema, já fui em estádio lotado, tá tudo tranquilo. A TV às vezes fica ligada aqui no volume um pouquinho mais alto, que eu gosto de um volume um pouco mais alto, tem isso também. Hoje mesmo assisti o jogo do Palmeiras ali, o volume tava Justifica. tranquilo. Gente, o alto não é alto de lesão, tá? Por isso que eu deixo numa boa, porque não é alto assim. Ela mora num não é. apartamento, os Não é lá vizinhos no não topo, não. reclamam. Uhum. Então tá tudo certo. Não, não, não. Tá tudo certo. Tem alguma coisa que você ainda se priva? Você tem medo de fazer hoje por causa de Não, som? não, nada, nada. Quando eu fui a primeira vez ao cinema, depois desse período, né, eu levei o fone para se desse algum problema, tal, eu ia usar ele. Ele abafa, ele não é um cancelador de som, mas ele tira ali uns 30% ali da intensidade do som, 30, 40%, então alivia bastante. Mas eu não usei, tá? Eu só levei, deixei lá, caso eu precisasse. Eu não usei e agora eu não levo mais também. Ótimo. Festa, Hum, barzinho, para assistir jogo em bar, já fui, com gritaria do já fui. povo. Já, já fui. Eu acho que de todos esses ambientes que eu fui, eu acho que o mais pesado assim foi o estádio, porque tinha uma caixa de som muito alta lá quando eu cheguei, né? O estádio estava meio vazio ainda, e depois o estádio estava lotado. Aqui foi um Vasco e Palmeiras, aqui no Mané Garrincha, tinha 64 mil pessoas lá. Tava lotado, a torcida cantando o jogo inteiro. Passei limpo também, tudo tranquilo. Teve gol, a galera gritava. Que eu acho que isso é um teste, vai. Ah, sim, sim. Foi do Palmeiras? Gritaram na tua orelha. Pronto. Já então. Ainda bem que foi só um, tá? Foi só um, foi 1-0 o jogo. Tava bom assim, já nem pedia muito nesse dia. Não, não, tava ótimo. Então, ó, fica aí para quem tá desesperançoso com relação ao que está vivendo. Eu acho que fica esse relato cheio de esperança e de otimismo de uma pessoa extremamente disciplinada, de um exemplo de pessoa para mim. Eu sempre falo isso para ela, ela é um exemplo para mim. Toda e qualquer proposta que eu faço, ela abraça, é impressionante. Então, assim, desafia todos os medos e eu acho que é uma coisa muito, muito bacana quando a gente se propõe a se desafiar, né? E deu no que deu, bons resultados. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Você quer dizer alguma coisa? Fica à vontade. Ó, tem alguém vendo aqui o Gabriel. O Gabriel está dizendo, tem sensibilidade auditiva e gosta muito de estádio. Só que nesse momento não consegue ir. Não pode ir. Gabriel, veja que há esperança. Ela foi numa Tem Garrincha de 74 mil esperança. pessoas. Pense, pense. Então, você vai voltar para o estádio. Fica tranquilo. Sim, sim. Questão de tempo. Cuidar do tratamento direitinho e vai dar para voltar. Se tudo der É, certo. então, Lizzy, assim, eu queria só falar da importância que é você buscar um bom profissional. Entendeu? Isso é muito, muito importante, assim, e também de confiar no que esse profissional te passar. Você vai fazer um alinhamento ali, claro, mas é muito importante confiar, porque quando a gente não confia, a gente não faz. É fato. Isso é muito importante. Então, vai ter os momentos que ruins, os dias ruins da evolução, né? Você vai andar umas casinhas para trás, vai, mas você tem que encarar isso com uma certa normalidade. A gente tem que respeitar os processos, sabe? Não dá para chegar lá no resultado final sem ter passado por todo o processo que aquilo demandava. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim. Eu acho que é um bom recado para o pessoal, né? Disciplinem-se e saibam que nesse processo aí vai ter dias bons, dias ruins. Isso não quer dizer Sim, sim. que não vai funcionar. E se entreguem para o tratamento, né? Porque se a gente não fizer, fazer a sua parte, né? Porque tem uma parte que às vezes demanda o profissional, às vezes tem a parte Aham, que precisa, enfim, eu sempre falo, é 50-50. Então a gente divide aqui a responsabilidade e o serviço. Então cada um vai ter que abraçar a sua parte, vamos dizer assim. aham.
é essencial. E a orientação correta também, né? Porque a questão da disciplina minha foi beleza e tal, mas eu tinha a orientação correta para seguir. E, Eu acho que você e penou um pouquinho para chegar no que era, né? aham, Assim, até a gente chegar numa, descobrir o que que era, e aí conseguir. sim. A parte do tratamento em si, eu acho que foi a parte mais tranquila de todo o processo. A parte do tratamento. Apesar de tudo. É, apesar de tudo, apesar das mãos delicadas. E só, então nem é, né, eu acho que a parte difícil realmente é lidar com as suas emoções, encontrar uma resposta, trabalhar o emocional também, eu acho que muitas vezes é difícil quando a gente está muito desacreditado, né? Eu vejo isso aqui, muitas vezes o pessoal mais desacreditado, acho que talvez essa parte pese mais até do que todo o resto. Então, às vezes, esse trabalho também é muito importante. Exatamente. Exatamente. E tem isso também, né? Você sempre. A terapia cognitivo comportamental não fez parte do meu tratamento lá na época, mas você sempre conversava muito comigo sobre isso. Olha, vai ter dias ruins, não tá tudo errado por conta disso. Sempre me perguntava ali como que tava os exercícios físicos, a alimentação, o sono também, você perguntava bastante Muito. como que tava, essas coisas. É o Então combo. eu acho que. Uhum, exatamente, é o combo. Precisa de tudo, né? Você tá fazendo tudo da melhor forma, claro, que você puder fazer, é essencial. Isso. A gente não espera a perfeição, mas a gente podendo ajustar algumas coisinhas faz uma diferença. Uhum. Bom, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu sei que estar aqui hoje para você é uma superação e uma vitória, e eu tenho um orgulho gigantesco disso. Então, e quero te agradecer muito pelo bem que eu acho que você pode proporcionar para as pessoas com esse seu relato. E então, assim, muito, muito, muito obrigada. É um exemplo e um orgulho para mim. Obrigada, viu? Liz, eu que agradeço. Eu acho que foi importante falar sobre isso, como eu te falei lá no início também. E obrigado mesmo pelo convite também. Muito bom estar por aqui. Gostei até, tá? Viu? Eu Foi falei, tão ruim a live. eu falei que o pessoal é gostoso esse Gostei. contato com o pessoal. É gostoso. A gente se vicia nisso, nesse contato com. Bom, eu acho que eu não vou viciar, não, tá? Mas tudo bem. Não é para tanto. Não, 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 não é pra tanto, não. Por acaso a gente chama de novo. Não sei, não sei. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, muito obrigada, assim, por todo o cuidado que você teve comigo durante todo esse período. Fez muita diferença para mim. Imagina, você sabe que você mora no meu coração. Muito obrigada, pessoal. Quero agradecer muito vocês que estiveram aqui, que acompanharam a gente. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá, eu passo para a Iraílma. Se tiver qualquer questão para ela, eu passo e a gente faz aí umas respostinhas. Se for o caso, a gente grava uns videozinhos, só eu provocando. Para Faz responder, uma nova live. para responder vocês, tá bom? Um beijo gigantesco. Lembrem-se que tem tratamento, você não precisa viver assim, você não está condenado a ficar nesse estado, né? A gente tem cada vez mais recurso, quanto mais se estuda, mais recurso tem. Então, busque ajuda, porque alternativas a gente tem, tá? Então, tem saída, tá bom? Obrigada, Irailma, mais uma vez. Beijo grande, gente. Beijo, Bom beijo, beijo. descanso, bom restinho de feriado. Tchau, gente.